Meus amores, bem-vindos. Vocês já sabem, eu sou Carol Tchukian, psicanalista, pesquisadora de relacionamentos, comunicadora e fundadora aqui do podcast, do canal do YouTube e da coluna Amores Possíveis. E sim, eu acredito muito que os amores são possíveis. Tem gente que me chama de emocionada, de iludida, de ingênua. Eu me acho corajosa e perseverante. Porque acredito que o amor se faz possível não por um acaso lindo do destino que simplesmente faz uma pessoa cruzar na nossa frente, de repente você tromba ela no supermercado, ela senta do seu lado no metrô. Eu acho que o amor é um exercício constante. É ação, é escolha, é prática. Eu acredito muito nesse amor-ação, nesse amor que se pratica. Num amor que é pequeno, possível, cotidiano, mundano. E talvez um dos maiores desafios e exercícios nessa minha jornada de pesquisa, estudo e prática do amor tenha sido assumir o hábito e a prática de atividades que me conectassem com o amor próprio. Eu sempre falo, eu acho importante destacar que eu acredito que a gente já desidealizou o amor romântico, mas eu não sei o quanto a gente se desfez da ideia de completude no amor, ou o quanto a gente só deslocou a ideia de completude de um campo para o outro. O que eu quero dizer com isso, né? Porque a ideia de completude no amor já vem desde o discurso de Aristófanes, em Platão, no Banquete de Platão, onde ele dizia que em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana, procura cada um de nós o seu próprio complemento. O que diz essa fala, né? Que originalmente nós éramos compostos por 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, e aí esse ser era tão potente, tão poderoso que despertou a ira dos deuses, e aí esses seres foram fundidos para diminuírem sua potência, sua plenitude. E desde então estamos aqui, com uma cabeça só, 2 pernas, 2 braços, um coração latejante, pulsando, em busca das nossas metades, sempre sentindo a dor da falta. E o que eu percebo hoje? Que para evitar essa dor da falta, a gente hiperinveste em nós mesmas. Ah, tá bom. Tá me faltando namorado? Tá me faltando o marido? A mulher? Tá me faltando o casinho? Não dá pra contar com ninguém, as relações são líquidas, são gasosas, tá me faltando uma conchinha fixa, tá me faltando a mensagem do sábado à noite. Então tá bom, não vai mais me faltar nada, porque eu vou me completar. Vou ser minha melhor versão. E aí o autodesenvolvimento se tornou auto-opressão. Eu quero, eu mesma, me completar. Vou ser mais inteligente, mais meditativa, investir na minha pós-graduação, na minha carreira, no trabalho voluntário, vou sanar todas as minhas faltas. Essa busca é tão ilusória quanto a gente seguir buscando pela metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, como diria Fábio Júnior. E aí eu percebo que quando as pessoas falam de fala sobre amor próprio, muito do senso comum ainda tá ligado nesse lugar mais solar e de você chegar lá, de você só olhar suas qualidades, como eu posso me sentir ainda melhor, né? Então é o lado luz, o lado bom, já que você não tem quem te ame, ame-se você mesma. Quer dizer, complete a falta de amor do outro com o seu amor. Olha como tem esse olhar perverso do sanar a falta. Eu não entendo amor próprio assim. Eu entendo amor próprio como algo ligado à autocompaixão, ao contentamento, ao sustentar as faltas e as angústias que vêm das faltas, porque é muito angustiante sentir os nossos vazios, os nossos buracos, os silêncios que estão dentro da gente, os silêncios que ficam quando as pessoas vão embora, as nossas dúvidas existenciais que talvez não se solucionem nunca. Essa nossa ansiedade que não vai passar, porque você faz e sempre tem coisa na sua lista para fazer e nunca é suficiente. E enquanto a gente achar que se amar é chegar lá,
nessa tal suficiência, a gente vai estar se mantendo viciado na dopamina do amor próprio. Então, do mesmo jeito que é nocivo a gente tá viciado em game, porque tem essa gratificação instantânea, e viciado em app, porque você vira a pessoa pra direita, deu match, faz um barulhinho, e agora a gente tá viciado em bets, e a gente tá viciado na endorfina, e tá todo mundo correndo loucamente. Eu achar que fiz algo bom pra mim, tô a melhor versão, me completei, é eu trazer esse vício da recompensa instantânea. Estamos fugindo dos dias ruins, da sombra, da dúvida. E aqui eu quero ler um trechinho da Bell Hooks, do Tudo Sobre Amor, Novas Perspectivas, que eu acho maravilhoso, e que tem muito a ver com isso da gente se amar, quanto mais a gente completa esse nosso álbum de figurinhas simbólicas do nosso superego, que diz, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Tá cumprindo, hein, o seu ideal de eu, tá chegando lá. Agora fez a pós-graduação, agora alugou um apartamento no bairro descolado, agora tá no peso que você queria. Ideal pra quem? E a Bel fala assim, na projeção temos também um falso eu, pois fomos ensinados na infância a nos sentirmos indignos e a sentir que ninguém poderia nos amar como realmente somos. Construímos um falso self e na vida adulta conhecemos pessoas que se apaixonam por esse falso self. Em algum ponto, relances do verdadeiro self emergem e a decepção vem. Com a rejeição da pessoa amada, a mensagem recebida na infância se confirma. Ninguém poderia amá-la como você realmente é. Enquanto a gente achar que se amar é ser a sua melhor versão para aí ser amada, a gente não vai estar se amando. Por isso hoje eu trouxe 10 práticas que eu tenho adotado para trazer esse amor próprio que eu acredito mais, que são conectadas com a minha visão de amor próprio e que tem a ver com esse resgate de si e não com a transformação de si. Eu tenho um curso que chama Resgate do Eu falo muito que você não precisa mudar se você mudar a forma como você se enxerga. E acho que isso já traz o meu primeiro convite, minha primeira prática, que é olhar as minhas faltas com mais gentileza e menos julgamento. Abraçar o meu caos. Abraçar o meu caos é um dos lemas desse canal. Mas o que seria olhar as minhas faltas com mais gentileza e menos julgamento? Eu acredito que a maioria de nós temos um superego cada vez mais exigente. A gente vive num mundo competitivo, com excesso de comparação. Então antes você se comparava com as pessoas da sua classe, com a sua vizinha, com o seu ciclo de 10 amigas, 30 conhecidas. Hoje você se compara com todas as pessoas da internet, não por acaso a gente está vendo um aumento vertiginoso de transtornos alimentares e de índices de ansiedade e depressão já em crianças de 9 a 14 anos, principalmente mulheres. E quanto mais a gente sofre com quebras, perdas, dores, términos de relações, mudanças de rota da vida, sensações de que algumas coisas a gente não conseguiu mesmo. Derrotas. Tem algumas derrotas que a gente acumula na vida, desistências. Para não lidar só com a angústia, com o vazio, com o imponderável, muitas vezes a gente traz a pergunta pra gente, né? O que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? Onde foi que eu errei? E cada vez que a gente se pergunta isso, a gente acha uma falta ou uma falha nossa. Ah, é porque eu fui muito teimosa, é porque eu sou muito controladora, eu fui pouco perseverante. E essas falas não são nossas só, né? Elas são ecos do que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos cuidadores. A gente vem ouvindo comentário invalidante lá de trás. A gente cresceu entendendo que essas pessoas amavam a gente apesar da gente ser assim. E aí isso foi ecoado no seu grupo de amigas, nos seus namorados. Quem nunca aqui, em alguns momentos, pensou, será que ele tinha razão? Será que eu sou mesmo muito cabeça dura e eu acho que eu tô sendo persistente, na verdade eu tô sendo teimosa e eu não tô indo pra lugar nenhum? Ou será que me falta ambição e tá todo mundo indo pra lugares muito longe e eu vou
terminar sozinha, acomodada? Me falta? E se me faltar? Eu vejo que muitas vezes a gente trata essas faltas como fatores determinantes para o nosso insucesso, para a nossa infelicidade, para a desconstrução das nossas relações. E com isso a gente trata os nossos erros como fatos irreversíveis. Então, foi uma mensagem que vai fazer você perder aquele emprego, aquele encontro, aquele casamento. Foi uma coisa que você disse, uma coisa que você deixou de dizer. A gente esquece que a vida é uma sucessão de erros e acertos. Fica na cabeça o quê? O texto que não ficou perfeito, a reunião que não foi tão boa quanto você gostaria, aquele sexo que foi meio truncado, o date onde você falou mais do que você deveria, onde você bebeu mais do que você gostaria, a reunião que você chegou no dia seguinte de ressaca. Quanto menos controle a gente tem do mundo, mais a gente tende a se controlar e a gente vai se tornando carrasco de nós mesmos. Viramos presas fáceis para relações abusivas, porque se eu já tô aqui me culpando, falando, minhas faltas são terríveis mesmo, a hora que o outro fala, suas faltas são terríveis, você fala, eu sei, você tem toda a razão. Eu tava só escondendo elas de você. Sim, eu não sou boa o suficiente. Para mim, o primeiro ato e a primeira prática de amor que eu tenho feito comigo e que mudou tudo é olhar minhas faltas com gentileza. É abraçar o caos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa controladora. Sim, eu sou controladora. Não acho que isso seja bom, que isso seja ruim. Sim, eu sou desorganizada. Sim, eu sou ansiosa. Entender coisas que nos faltam, coisas que nos sobram, é poder ser honesto com a gente mesmo. É se dar chance de não dar conta de tudo e de poder pedir ajuda. Porque a gente fica querendo fazer um próximo curso online gratuito para ir desenvolver essa ferramenta e aí em 30 dias você vai faturar 7 dígitos na internet e vai mudar a sua vida. E se você puder assumir suas faltas e falar, alguém que é bom nisso me ajuda? Eu tenho muita dificuldade. Eu tô com esse medo. Eu vejo quantas vezes eu me levei ao limite para suprir minhas faltas. Agora eu me permito falar, essa vez ficou mais ou menos e tudo bem. Amanhã eu posso fazer um que seja um pouco melhor. De novo, não é determinante. Hoje eu não fui a melhor companhia. Isso não significa que essas amigas vão me amar menos, que esse cara não vai me chamar nunca mais pra sair. Porque quanto mais a gente acredita nessa régua de excelência pra gente, mais carrasco de nós mesmos a gente é. Eu tô só falando, tá tudo bem. É o exercício de autocompaixão, foi o que foi possível pra hoje. E quanto mais eu falo isso pra mim, mais eu percebo que as coisas não são irreversíveis. Porque aí no dia seguinte você tenta de novo. Eu parei de transformar esses erros em maldição. E aí se você não transforma em maldição, você não hiper se desculpa. Porque quando você tá achando que toda essa falta é mesmo uma grande falta, você já tá chegando nas pessoas, olha, desculpa por ter feito isso. A mãe de uma amiga fala, quando você se joga no chão, as pessoas pisam achando que você é capacho. A gente faz isso com a gente. Todo mundo tem tanta falta. Por que não? Só falar. Tá tudo bem. Sem se vitimizar, sem estar nesse lugar de ai, coitada, nunca vou sair do lugar. É só hoje foi assim. É meio mindfulness. E é entender que a gente se conecta pelos furos. Essa frase é linda, né? Tem uma entrevista com a Cauana Mestre aqui que ela fala sobre os nossos furos. Que a gente possa falar das nossas faltas para os outros. Você vai ver que falta tanta coisa em tanta gente e olhar essas minhas faltas com mais gentileza, sem querer corrigir elas, mas entendendo elas como furos, onde entra ar, onde podem entrar pessoas, encaixes, para me completar, onde vai faltar coisa mesmo. E é só um espaço, é um grande gesto de amor diário que faz com que eu seja mais gentil. O segundo ponto que eu tenho trabalhado muito é rever os meus porquês e as minhas prisões autoimpostas. Ainda nessa lógica do nosso superego carrasco e da autoexigência, eu vejo que muitas vezes a gente cria rotinas incumpríveis pra gente. É aquela sensação de que você chegou na meta, dobra a meta. Ou você vai acumulando funções porque você já tem um trabalho, mas você quer mudar de carreira e aí você pega já um pouco de um outro trabalho da outra carreira, mas você quer continuar
colocando seus filhos pra dormir, mas você também quer fazer ginástica e você quer ser uma boa esposa, não cabe tudo. E aí você vai ficando angustiada, vai tendo crise de choro, achando que você não tá dando conta. E o que eu tenho aprendido a fazer é parar e falar, por que mesmo eu ainda tô fazendo tudo isso? Porque a chance da gente entrar no nosso piloto automático da vida, e muitas vezes, aí você toma 2 cafés a mais, faz uma mentalização positiva e vai. E vai. E você se leva ao limite. Eu já me levei ao limite muitas vezes. E você faz, você consegue. A que custo? E ainda faz sentido? Por que mesmo a gente tá se levando até esses lugares? Acho que mais do será que eu dou conta ou será que eu não dou conta, esse rever os meus porquês tem sido um exercício de amor próprio maravilhoso. Por que que eu ainda tô fazendo questão de encontrar essas amigas uma vez por semana? Por que que eu ainda quero me exercitar todo dia? Por que que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que que eu quero clinicar? Isso ajuda a gente a se reconectar com as coisas. E talvez a entender que tem coisas que ocupam muito espaço na agenda que não tem mais porquê. E às vezes tem alguns porquês que são bem práticos, porque é isso que paga meu salário. Tá tudo certo. Então é isso. São tantas horas. E se é isso e são tantas horas, talvez sejam menos horas para os hobbies. Entrando nessa coisa das rotinas que sugam, né? Eu vejo uma outra coisa que também entrou um pouco nessa lógica do autocuidado, do autodesenvolvimento, que virou autopressão. Já falei aqui que eu tenho transtorno alimentar e eu entrei numa época num looping achando que eu tava sendo saudável, mas eu tava com uma lógica louca de excesso de exercício, fazendo dietas hiper restritivas, mas daí eu tava no Ayurveda, que teoricamente é o quê? Uma filosofia indiana, uma medicina integrativa, só que tava me neurotizando. Não é a Ayurveda em si, é o jeito que eu tava me relacionando com a Ayurveda. Porque daí não podia comer salada, não podia tomar café, não podia comer berinjela, tinha que cozinhar tudo com masala. Não é sobre ser saudável ou não. Era a relação com a coisa. E aí quando eu parei pra me perguntar por que eu tô fazendo isso? Pra ser mais saudável? Mas eu tava tão obcecada que tudo que eu não estava sendo era ser saudável. Então, se eu quero ser saudável e cuidar do meu corpo com gentileza, como eu posso fazer isso? Não é dessa forma que eu tô fazendo. Eu vejo que a vida vai mudando e eu não sei você, mas pelo menos eu tenho muita dificuldade de largar coisas pra ter espaços vazios até pra gente descobrir outros caminhos. Dá muito medo de abrir mão do conhecido pra se arriscar em coisas novas. E aí a gente vai enfiando coisas nos buraquinhos. Rever essas prisões tem me feito me permitir abrir espaços. E me dar conta de que às vezes eu só tô apegada ao meu hábito, a antigos sonhos, a rotinas. A sonhos que eram sonhos da Carolina de 20 anos, mas que não são mais da Carolina de 40. E tudo bem, eu honro os muitos anos que essa mulher sonhou isso. Que talvez me trouxeram até aqui, mas agora não é mais esse sonho e que pra mulher de 40 ter novos sonhos, eu preciso deixar esses irem embora. Eu aprendi que com isso dá pra fazer as coisas com menos desgaste, com menos ansiedade, com menos sacrifício. Então eu convidaria você, como um ato de amor, a pensar nos porquês você tá fazendo as coisas e não nos o quês e nos comos. E no porquê de hoje. E aí não ter medo de abandonar as coisas. Ontem eu tive uma conversa linda com uma amiga, queria mandar um beijo ao vivo pra Adri, que é uma amiga muito querida, muito sensível. E a gente estava conversando sobre como muitas vezes a gente se apega nesse lugar do... Era a antiga pessoa que queria isso, né? Nossa, eu tô me esfolando tanto pra guardar aqui esse conjunto de 12 pratos, porque a antiga eu achou que eu ia estar casada, fazendo almoços nesta casa, e de repente você fala, faz sentido eu pagar esse aluguel no apartamento desse tamanho, com um jogo de prato desses? Ou eu quero morar num lugar menor, eu posso vender esse jogo de pratos que é lindo, mas que eu não vou receber 18 pessoas numa casa, e com esse dinheiro que eu economizar, essa nova eu quer viajar, quer fazer um doutorado, quer investir num botox, qualquer coisa. É poder atualizar os sonhos, se despedir desses entulhos emocionais que vão criando custos fixos
altos pra gente, né? A gente fala de custo fixo monetário, mas tem custos fixos emocionais que a gente precisa rever também nesse exercício de revisão do amor próprio. Indo para o terceiro ponto, acho que é um exercício muito difícil, mas libertador que eu tenho feito, que é um grande exercício de amor próprio para mim, é exercitar o discordar e o descontentamento dos outros, mesmo incomodando. Porque assim, eu sempre fui muito boa em ser boazinha, o que era bom pra todo mundo, menos pra mim. E eu acho que isso se intensificou, porque quando eu era criança, pequena, eu não era exatamente essa pessoa. Eu era uma criança mais mandoninha, assim, tipo... Eu sempre fui como fala, líder da classe, aquela coisa que era representante de classe, daí que fazia o debate do Grêmio. Então eu gostava da coisa do embate e acho que às vezes eu era muito incisiva. E ainda criança, eu lembro que minha tia me deu 2 bonequinhos assim do Comandos em Ação e ela falou, um pra você deixar na mochila e outro na escrivaninha, que é pra você lembrar que não é o que você fala, é como você fala. E aí eu acho que eu tomei aquilo tão pra mim que eu fui pro extremo oposto. E aí eu fui excessivamente fofa e doce e gentil. E aí teve uma época, não sei, talvez vocês não lembrem, eu tenho 40, quem for da minha geração talvez lembre. A Sandy fez uma novela que ela era hippie e ela chamava Cristal. E eu tive uma época bem harebô, nessa fase 18, 20 anos, que eu andava de saia hippie, as faixas no cabelo, eu tinha um cristal pendurado no pescoço, e aí eu ia pra faculdade com cristal, e as pessoas me chamavam de Cristal por causa da novela, por causa do cristal. E tava sempre nesse lugar do boas energias, né? A riponga paz amor. E aí acho que o limite do ser boa e ser boba, algumas vezes ali foi extrapolado. E eu fui feita de boba algumas vezes, deixei passarem por cima de mim pra ser legal, pra ser a amiga legal do grupo novo, pra ser a prestativa. E não fui nada legal comigo. E depois que você se vincula muito tempo sendo essa pessoa, a primeira vez que você discorda num grupo de amigas nova é desesperador. Porque a gente acha que assim, não, tá bom, vou discordar e não vou estar nem aí, vou bater o cabelo. Não é. Não vai ser sem desespero. É com gastrite, é levando pra terapia, é respiração ofegante. Acho que a gente também tem que desidealizar, sabe? Não romantizar esse movimento. É difícil pra caramba, mas é um exercício. Eu treino, sustento incômodo, choro depois, levo pra análise, mas eu falo, não gostei, não gosto quando você fala assim. Hoje eu falo isso, falo pros meus familiares, fico incomodada quando você faz esse tipo de comentário, eu me sinto desrespeitada, ou quando tem amigas que estão num lugar de uma manipulação, então tá bom, você quer fazer isso, eu discordo, a gente não precisa concordar, eu já verbalizo, eu falo, olha, se tem uma amizade que não cabe discordância, não existe amizade. Eu não quero convencer você, espero que você não queira me convencer. É poder ser mais assertiva e com esse treino entender que tem amor aí também, não tem amor só no seu ursinho carinhoso. Eu fiz uma coluna sobre anorexia afetiva na CBN, também quero convidar vocês a ouvirem. É só entrar em CBN, Amores Possíveis nos players de áudio, que todas as minhas colunas estão lá. E essa anorexia afetiva, esse termo que eu cunhei, tem a ver com a gente ter medo de pesar nas relações. Do mesmo jeito que a gente tem medo do nosso peso da balança, tem medo de ser mais dura e, nossa, será que ela foi chata? Que ela foi teimosa? Que ela foi exigente? Eu já tive anorexia e não por acaso, eu também já tive muito medo de pesar nas relações. Hoje eu peso mesmo, com medo, mas eu escolho manter este peso. É um exercício de passar essa arrebentação e deixar uns dias azedo, porque a gente também acha que a gente vai se colocar e o outro não vai se incomodar e tá tudo bem. Não, o outro vai ficar incomodado. Talvez seja bom você falar, ficar uns 2 dias sem falar, parar de colocar panos quentes, sabe? Sustenta o climão, se dá o tempo de digerir, deixa a pessoa digerir também, mas discorda. Coloca o seu descontentamento, coloca o seu incômodo. Isso também é amor. A você, ao outro e à relação.
O quarto ponto que eu vejo que foi um ato de amor e uma prática de amor linda que eu tenho feito cada vez mais é me dar a chance de apostar e assumir os riscos das minhas apostas, dos meus quereres. Eu sinto cada vez menos a gente assume os nossos quereres porque a gente tem medo de dizer que quer, não conseguir e aí se sentir perdedor. Às vezes a gente vai perder mesmo. Não somos perdedores por isso. Vai faltar. Não somos seres faltantes. Eu, no começo do ano, resolvi apostar numa história amorosa. Era uma pessoa que não sabia se queria namorar, que falou que não sabia se queria namorar, mas estava lá, implicada na relação, carinhosa, interessada, apresentou família, estava presente, estava sendo delicada. Eu apostei. Por minha conta e risco. A história não virou um namoro? Não virou. Fiquei triste? Fiquei. Chorei. Pus a culpa no cara? Não. Foi uma aposta minha. Acho que isso é ser adulto, é ser maduro. É dizer, eu quero estar naquele lugar. A gente tem tanto medo de assumir o que a gente quer. Eu vejo quantas mulheres, por exemplo, falam, não, mas tudo bem, nem quero namorar. Porque dá medo de dizer que você quer namorar e você não tá namorando, logo você é incapaz de ter um namorado, ou você é carente, ou você é ressentida. Não, você é uma pessoa que quer alguma coisa que você não tem, igual muitas outras. Ou quero ter filhos. Não tenho filhos ainda. Não significa que eu estou desesperada para ter filhos, não significa que eu vou ter filhos com qualquer um. Tudo bem. É assumir o meu querer e pensar o que me cabe dentro disso que eu quero. Aonde eu quero apostar? Como eu posso apostar de uma maneira que seja menos inconsequente às escuras? Eu quero investir na minha carreira de psicanalista. Eu quero poder atingir cada vez mais pessoas. Fazer esse podcast é uma aposta. Como eu fiz essa aposta? Me estruturando financeiramente, estudando para fazer essas pautas, sendo cara de pau e batendo na porta dos meus entrevistados, mas bancando meu querer. Muitas vezes a gente não se autoriza a bancar esses quereres, porque imagina se eu bater na porta das pessoas e elas não toparem. Tudo bem. Eu acho que é poder se dizer em voz alta, eu quero, tô com muita vontade, quero muito chegar lá. É muito potente. E assumir que entre o querer e o ter existe a falta. E que você não é menos porque te falta. E que não é porque você teve um não que as portas se fecharam para sempre. Eu bati nas portas de pessoas muitas vezes até algumas coisas virarem. Outras portas abriram rápido. Mas para que eu fizesse esses movimentos eu tive que assumir para mim. É isso que eu quero. Ao invés de ficar, não, tudo bem, eu nem quero tanto assim. Porque aí se não rola, você tá meio, né? Não, que se dane, não me importo. Não me importo. Poder ter essa gana e fazer com que ela te mobilize é muito potente e bonito. Isso tem a ver com o quinto ponto, que eu comecei a aprender a investigar e assumir o que é importante pra mim com honestidade. E aqui acho que é muito a gente se permitindo abrir mão do politicamente correto. Porque o politicamente correto vai dizer, nossa, mas posso eu dizer que é importante pra mim morar no bairro tal? Vou dizer que é importante pra mim ter filhos? É importante pra mim ganhar tantos reais por mês? É importante pra mim falar com tantas pessoas? Não importa. O que é importante pra você hoje? Dá vergonha. Acho que é uma mentalidade de culpa que a gente tem, e aí volta o nosso lado criança, que vai pedir autorização, né? Posso querer isso? Tá certo? É uma coisa do tipo, ficar todo mundo querendo brilhar, dançar na primeira fila, e daí a hora que chegar lá dá medo, né? Poderia querer ser aqui a primeira bailarina? O que é importante? Porque se a gente não tem essas clarezas, a hora que a gente entra em relação, a gente não se autoriza a falar pro outro também. Falar, olha, pra mim família é super importante, então eu sei que você acha meio chato, mas eu ficaria muito feliz se pelo menos uma vez por mês você se organizasse pra almoçar com os meus pais. Porque isso pra mim faz toda a diferença. É importante pra você. Mas a gente tem que ter essa clareza. E também tem que estar aberto pra ouvir que pro outro não é importante. Por quê que é importante? O que é importante? E aí, se é tão importante, o que eu vou fazer
para priorizar essas coisas. Porque não dá para tudo ser muito importante. A hora que eu tenho que assumir quais são as coisas mais importantes, isso me obriga a fazer escolhas. E ao fazer escolhas, eu também preciso organizar a minha vida e aterrissar no mundano. Então, quantas horas eu tô me dedicando para isso? O amor é o que o amor faz. Como eu tô concretizando tudo isso que é tão importante, tudo isso que eu amo, tudo isso que eu quero. É ir daqui, né, do aquarianona um pouco para a tabela do Excel, pro Google Agenda. Como sexto ponto de práticas de amor próprio, algo que faz toda a diferença é poder praticar esse amor próprio em conjunto. E eu aprendi que me cercar de pessoas que me apoiam, que apoiam meus sonhos e que me colocam pra cima é algo essencial para que eu possa seguir me amando. A gente não aprende a se amar sozinho. A gente não aprende quem a gente é sozinho. E a gente não vai praticar esse amor sozinho, né? Tem essa máxima de que enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. E essa é uma das maiores mentiras que podem falar pra gente, né? Porque aqui, trazendo a psicanálise, Freud já coloca que uma unidade como o ego não pode ser construída do zero. E não é algo inato, que isso precisa ser desenvolvido. E isso se dá a partir da nossa relação com os nossos cuidadores. A gente se ama e se entende como pessoas a partir do olhar e das relações. A gente precisa pegar emprestado olhares generosos. E muitas vezes, quando a gente não tá se amando, poder estar perto de gente que conversa das coisas que a gente conversa, depois que você passou uma semana viajando com a sua família, que só fala de coisas que não tem nada a ver com você e fazem você se sentir a filha inadequada, é um grande gesto de amor. Tá perto de gente que te elogia, que fala, eu li seu texto, eu adoro, isso me faz refletir, que apoia o seu sonho, te estimula a investir em você. A gente precisa trabalhar amor próprio em rede. Então, esquecer de achar que eu tenho que dar conta disso sozinho e poder pedir arrego mesmo. Falar, hoje eu tô me sentindo péssima, tô insegura pra caramba, tô me comparando com fulano de tal, publiquei isso, queria sua opinião. Tava querendo chegar até lá, o que eu posso fazer? E é poder pedir ajuda para pessoas que você admira também. Eu converso muito isso com a Tati Vasconcelos, que é minha amiga de amizades adultas, que é essa jornalista que eu admiro tanto, apresentadora do Estúdio CBN. A gente falou isso recentemente na rádio. É poder dividir quanto você cobra por um freela, por uma palestra, como você fez para abrir esse tipo de caminho. Isso também é exercitar o amor próprio, é poder pedir emprestado as ferramentas, os olhares, o amor, mas também as ferramentas, de um lugar desarmado e mais colaborativo. E falando em pedir, o sétimo ponto é poder se autorizar a pedir o que a gente precisa. Eu falei isso recentemente no vídeo sobre amizades tóxicas. Então, se você não viu esse vídeo, esse podcast, corre para ouvir, porque vale muito a pena. E pedir o que eu preciso é um grande gesto de amor próprio. Muitas vezes a gente se sente abandonada, sozinha, descuidada, carente, porque a gente espera que, essa pessoa me conhece tanto, como é que ela não sabe que hoje é um dia sensível para mim? Eu queria que ela jantasse comigo. Tantos anos de amizade e ela foi viajar justo hoje que eu esperava que a gente fosse jantar juntos. Poxa, eu queria só um colo. E aí a pessoa já chegou aqui querendo fazer uma cariação da minha relação e ficou mexendo em dores. Eu não queria, só queria chorar e tomar vinho. Pedir, dar claquete, ajudar as pessoas que você ama na condução do lugar que você precisa é um super gesto de amor. A você e a relação. Hoje eu peço, eu falo, olha, hoje eu só tô precisando de colo. Ou, hoje eu quero falar mal de alguém um pouquinho, tudo bem? Posso destilar meu veneno? Ou, tô precisando de companhia. Você me faz companhia? Tô querendo alguém pra fazer yoga comigo. Queria falar com você. Pede. Pedir as coisas não é ser carente. É ser maduro, é ser assertivo. É se dar a chance de construir as relações que você precisa. E ao pedir ao outro, você se questiona. O que efetivamente eu preciso agora? O que eu gostaria da relação com essa pessoa?
Isso também faz a gente sair desse lugar do ai, coitado, eu nunca tenho nada, eu tô aqui sempre desamparado, a vítima das circunstâncias, as relações não são boas. Tá, mas eu tô sendo claro no que eu quero? Ou nem eu sei o que eu quero e eu prefiro ficar aqui nesse lugar do ai, é uma virose emocional, que é, eu não sei se é cólica, se é mal-estar. Vamos se investigar e poder verbalizar. Aí o próximo ponto, o 8º ponto, é não me colocar em situações que eu já sei que vão me machucar, em momentos onde eu já tô sensível. Eu era rainha de fazer isso, porque como eu sempre fui a pessoa do sim, né? Não, vamos, não vou ser legal. Como eu já fui muitas vezes o bobo da corte emocional, sabe? Assim, quando você é amiga legal, você conta as suas desventuras emocionais pra entreter os amigos, né? As suas cagadas amorosas, daí quando você vê tá todo mundo dando palpite na sua relação, você nem queria que as pessoas dessem palpite, mas afinal de contas foi você que abriu aquilo tudo. O que eu aprendi hoje? Se eu não tô bem pra estar com aquelas pessoas, eu não vou. E tudo bem. Ah, talvez elas fiquem chateadas? Talvez eu tenha que lidar com o incômodo delas? Vou ter que lidar. Mas vai ser melhor pra mim lidar com o incômodo delas do que lidar com o meu incômodo de ficar incomodada lá um dia que eu já estou sensível e eu vou estar numa roda que tem aqueles 2 maridos das amigas que ficam insistindo em me apresentar 300 caras que não tem nada a ver, como se o meu job número 1 fosse arranjar marido só porque eu tô solteira. Ah, eles são uns pentelhos? Não, mas eles têm esse comportamento mala que em dias que eu tô mais sensível, eu não tô afim de passar. A hora que a gente também aprende a se defender, a gente para também de falar, ai, olha como os outros são todos uns grandes babacas. As pessoas às vezes são meio sem noção, a gente também. Se eu souber me defender nos dias que eu sou sensível, se eu aprender a parar de contar os meus porres para aquela amiga mais moralista, eu vou precisar parar de depois ter que ligar para a terceira amiga e falar, meu, você acredita que fulana foi me dar aquele conselho moralista? Eu já sei que ela é moralista. Pra que eu vou contar pra aquela pessoa, pra eu me sentir inadequada e pra eu estressar a relação ali? Não precisa, né? Então, parte do se amar também é pedir colo pra quem é bom de colo e é se defender e se tirar de situações que vão machucar a gente em momentos que a gente tá sensível. O 9º ponto, que é um ponto contraintuitivo quando a gente pensa em amor próprio, mas que é muito maravilhoso pra mim, é poder me levar pra passear sempre e sair do meu próprio umbigo. Principalmente quando a gente não tá legal, a gente tende a ficar ostrinha, né? Ah, vou ficar em casa, vou ver um Netflix, vou ficar aqui relendo as mensagens pra entender por que essa história acabou, ou vou ficar presa na minha rotina. Não, tenho tanto trabalho pra entregar que eu vou adiantar aqui o relatório do meu chefe. E aí a gente fica no nosso looping de loucura, né? Nas nossas questões que estão tirando o sono na terapia. E aí, eu ouvi da Desirê Cassado uma vez numa entrevista que ela me deu, o quanto o autocuidado era um movimento pendular, que a gente tem que vir pra dentro e se jogar no mundo. E eu acho que esse é um grande movimento de amor próprio, que eu tenho feito cada vez mais, que é sempre me levar pro mundo. E aí, se levar pro mundo não é sair no modo paquerativo. Às vezes é marcar um jantar com as suas amigas, ir pra aula de bicicleta, ir pro supermercado e bater papo com a caixa do supermercado. É sair do seu próprio umbigo e das suas questões. Porque a gente é ótimo, a vida realmente já tá atropelando a gente já tem 1 milhão de coisas pra fazer, 300 coisas do trabalho. E aí assim, é tanta angústia, tanta ansiedade que a gente vai sendo engolido mesmo. Às vezes vale a pena você dormir 1 hora mais tarde e você ficar talvez um pouco mais cansado fisicamente, mas você vai ficar bem emocionalmente porque você falou de outros assuntos. Você ajudou outras pessoas no problema delas. Você se distraiu, você foi atravessado pelo inesperado. A gente sai só do planejado, do programado, do pensamento automático. E eu vejo que mesmo não estando o mais animado possível, mesmo não querendo beber, porque no dia seguinte você tem que acordar cedo para terminar o relatório, fazer esse esforço consciente e tá lá, voltando para o primeiro ponto, você não precisa estar na sua melhor versão. Você tá na sua versão possível hoje. Ser atravessado pelo acaso é dessa mágica maravilhosa. É falar, nossa, que bom
Que bom que eu me permiti sair dos meus problemas e ouvir as questões dos outros, falar sobre uma série nova, ouvir de um livro incrível, ou fui para um lugar que é cafona, gente, não tem nada a ver comigo, que programa mico. Realmente eu gosto mesmo é daquele bar. Às vezes vai ser ruim, mas mesmo no ruim, é a gente poder sair do olho do nosso furacão. Eu acho que tem dias que são ruins. E tudo bem mesmo. A gente tem que esperar eles passarem sem brigar com eles. Eu aprendi que eu me amo quando eu espero eles passarem passeando com eles. E não fechando as portas, as janelas, e esperando eles passarem assim de olho fechado. A hora que eu passeio com essas dores, com esses apertos no coração, eu me abro pro acaso, eu me atravesso pelo mundo. Eu perco o meu controle das coisas, eu me coloco em perspectiva como coadjuvante da vida. E isso me abre para outras emoções. Isso é um gesto gigante de amor. E por último, como 10ª prática, é algo que eu adotei no meio da pandemia, depois que eu tive um término muito triste de uma amizade muito bonita. E eu estava sofrendo um luto e eu encontrei um TED que chama The Skill of Self-Confidence, do Ivan Joseph, que é a arte da autoconfiança. E ele é um cara que estava olhando como os treinadores treinam times de futebol, times universitários. E aí, o que ele sacou? Que os times iam melhor quando você mostrar... A maioria dos técnicos mostrava jogadas onde esses caras erraram para falar, vocês erraram aqui, não pode errar de novo. E aí ele percebeu que os times que iam melhor eram os times onde os técnicos mostravam, essa jogada vocês foram excelentes. Porque a gente sempre vai errar. E esses caras, ao mostrarem onde eles eram bons, relembravam eles que eles eram bons. Em momentos onde eles estavam nervosos, ansiosos, aflitos. E aí, adaptando o TED do Dr. Ivan Joseph humildemente para minha realidade brazuca, o que eu comecei a fazer? Uma pasta dos flagras de momentos bons na minha pasta de álbuns do meu celular, porque o celular anda sempre com a gente. E para mim é um jeito de eu lembrar mesmo que tem muitos momentos bons que me atravessam. Seja uma mensagem de texto que eu recebi de uma amiga querida, e aí eu dou o print da tela. Seja um pôr do sol lindo que eu tô vendo quando eu tô escrevendo. Seja uma selfie que eu achei que ficou bonita. Seja uma música que tava tocando. São pequenos atravessamentos de amor, que vira quase que uma caixinha de SOS emocional. Porque a gente vai ter muitos momentos onde a gente vai estar triste, vai estar carente, vai se sentir sozinho, vai ter que lidar com o nosso caos, com as nossas sombras, com as nossas trevas. Mas poder lembrar que tem essa caixinha e conscientemente alimentar ela quase que diariamente é também treinar o olhar para o bom, que tem a ver com o caderno da gratidão, que eu faço todo dia de manhã também. Eu já falei muito aqui, acho que tem a ver com esse 10º ponto. Todo dia de manhã eu faço um caderno com 10 coisas pelas quais eu agradeço. E isso é uma forma de treinar mesmo. Tem tanta coisa boa na vida, e aí, de novo, tem gente que pode achar que isso é um papo Haribo. Eu acho que é um direcionamento intencional de olhar. De novo, não é para negar as faltas. Eu sou a pessoa que acha que a gente tem que lidar com as faltas e com as angústias das faltas, mas é pra gente também lembrar das presenças e do amor que vem com elas. E entender que o amor próprio é essa construção de luz e sombra, de presença e falta, de estar muito confortável consigo mesmo e muito desconfortável, de se entender impermanente e de se permitir praticar juntos. Espero poder ter ajudado e vou adorar ouvir de vocês como vocês praticam o amor próprio de vocês cotidianamente, para que a gente possa fazer um inventário dessas práticas juntos. Um beijo enorme.